E aí, pessoal, estou de volta. Agora eu quero codar com vocês aqui um algoritmo que ele, na verdade, vão ser dois. Eu quero mostrar o exemplo de thread para vocês verem como que acontece isso para valer em nível de código, especialmente porque aí eu estou falando para minha turma específica. O pessoal, eles estão no começo, é segundo período apenas, e por hábito, né, por fluxo de ementa, eles tendem a não fazer programas multithread. Eles só fazem monothread. E eu imagino que quem está começando também vai ter mais essa tendência. E aí, quando a gente começa na disciplina de SO, é um pouco difícil entender o conceito teórico dos threads. É normal. Eu tento ir para o código para que a gente possa vislumbrar um pouco mais de como isso se dá na prática e dos ganhos que isso nos traz a nível de sistema. Claro que eu vou fazer aqui é um exemplo pedagógico, é um exemplo, inclusive, de novo, assim como o vídeo anterior, adaptado de um código que o Mazziero traz na referência dele, que está aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos lá, vão ser dois códigos. O primeiro vai ser uma versão monothread, vai ser normal, fluxo contínuo, normal, único, só que a gente vai fazer uma medição de tempo. Vamos medir o tempo que esse código vai gastar para fazer em monothread. Depois, nós vamos refatorar esse código para multithread e vamos medir o tempo. Aí nós vamos comparar o tempo gasto para fazer uma coisa no monothread e o tempo gasto para fazer em multithread e ver de fato ali o ganho e o desempenho que o computador pode ter com esse recurso à disposição. Farei linguagem C. Se você quiser fazer em C++, por exemplo, ou em outras, você pode fazer aí. Mas eu aqui vou apresentar a versão do Mazziero lá em linguagem C. Começando com a importação das bibliotecas. De include stdio.h, hashtag include menor maior stdlib.h, hashtag include menor maior uni std.h, hashtag include menor maior sys barra time.h. Essa biblioteca aqui é a que vai nos permitir usar o método para controle de tempo, né, para a gente medir o tempo. stdio, stdlibs e unisted são aquelas que a gente usou no vídeo de processos para usar os métodos, as funções exit, printf, para poder usar criação e controle de processos e threads, etc. Eu vou criar uma constante aqui, hashtag define, que eu vou chamar de num repetições sem cedilha, né? Sem acento sem nada. Repetições. Vão ser 5 repetições. Eu vou depois, vou deixar um comentário aqui. Criar uma função de trabalho. Eu vou criar uma função depois, mas por enquanto eu não vou criar, não. Eu vou para o fluxo normal e eu volto na linha 8 daqui a pouco. Vamos criar a função main primeiro. Int main, parênteses, abre e fecha chaves. Eu vou deixar aqui tudo bonitinho. Primeiro eu vou criar uma variável do tipo long, vou chamar ela de i. O long é como se fosse um inteiro, só que ele tem capacidade de armazenar mais dados, tá? Mais bytes. Então ele consegue um range, né? Uma faixa de valores muito maior do que no int tradicional. Então a gente vai de long. Struct, eu vou criar uma struct aqui do tipo timeval e na verdade eu vou criar duas, uma chamada start, vírgula, e uma chamada end, início e fim, né? Você pode chamar de início e fim se você quiser, e uma outra long chamada msec.
Vou até criar aqui, msec. Vou apresentar um printf. Gente, só uma coisinha antes de eu continuar. Eu fico dando esses espaçamentos aqui só para visualização mesmo, tá? Porque vai ficar assim mais fácil a leitura para ver os blocos de partes que estão sendo construídas. Não é obrigatório, não. Você pode fazer do jeito que você quiser aí. Parênteses, e aí eu vou colocar uma mensagem, assim, tipo um menu. Iniciando, porcentagem de. Eu preciso disso porque eu vou passar uma variável e em linguagem C, se eu colocar a variável aqui dentro das aspas, ele não vai entender que é uma variável, que tem que colocar um valor. Aí eu passo porcentagem D, que é o tipo da variável, que no caso eu vou passar constante para ele, e aí ele vai colocar no lugar de porcentagem D o valor que está na constante ou na variável, ok? Iniciando não sei o que, repetições sequenciais, beleza. Aí eu vou mostrar uma mensagem bonitinha, quebra de linha, e aí, depois das aspas, vírgula, eu preciso falar qual é a variável ou a constante que vai ser lida pelo programa para colocar o valor dentro de porcentagem D. No caso, eu vou passar a minha constante num repetições, num underline repetições. Perfeito. Então eu vou mostrar aqui, né, que vão começar as repetições. E aí eu vou marcar o início das repetições. Eu vou usar uma função chamada getTimeOfDay. getTimeOfDay, parênteses. Essa função está dentro da biblioteca time. Uma informação que pode ser que se você estiver no seu computador pessoal, codando no seu próprio ambiente, você talvez tenha erro caso essa biblioteca não esteja disponível. Eu vou usar, igual eu fiz no vídeo anterior, um compilador online. Então, fica atento. Se der erro, pode ser a falta dessa biblioteca. Aí você tem que baixá-la e instalá-la no seu ambiente local. E eu vou passar dois parâmetros. Eu vou, primeiro, passar o endereço da variável, da estrutura start e vou passar null aqui. Então, o que esse método vai fazer para nós? Ele vai começar a armazenar as estruturas, ou melhor dizendo, os valores na estrutura para a gente ter o controle dos tempos do código. E aqui eu estou marcando o início, tá? Esse comercial aqui é para falar que eu estou passando posição de memória da estrutura start. Que aí vai ter ponteiro, aquela coisa toda. Tá, beleza. Vamos começar a executar o trabalho. A parte de processamento mesmo. Eu vou dar aqui uma quebra de linha. Pronto. Agora vamos lá em cima. Para executar o trabalho, eu vou usar um laço de repetição. Por quê? Nós estamos fazendo um código monothread, então ele é sequencial. Vou usar for e a gente vai usar aquela long que a gente criou chamada i, a gente vai servir de contador, i recebe 0, ponto e vírgula, i menor que num repetições. Então, enquanto i vai começar com 0. Enquanto i for menor que o número de repetições, 0, 1, 2, 3, 4, são todas menores que 5, né? Ele vai fazer o que tiver dentro do for. Lembrando que quando ele bater i igual a 5, aí ele vai sair fora, porque 5 não é menor que 5. 5 é igual a 5. Ponto e vírgula. I mais mais. I mais mais. Então ele vai começar de 0. Ele vai começar de 0. Ele vai ficar incrementando de 1 em 1. I mais mais é o valor que ele tem mais 1. Então 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. E enquanto i for menor do que o número de repetições, ele vai executar o que tiver dentro do for. Depois ele sai.
abre e fecha chaves aqui. O que ele vai fazer? Vai apresentar uma mensagem. Essa mensagem vai começar com uma quebra de linha. Iniciando a repetição. Iniciando a repetição. E aí eu vou passar aqui porcentagem LD. LD para o long, ok? O D é para inteiro. Como o I é uma variável do tipo long, a gente vai passar LD. Iniciando a repetição, LD. Vou dar um espaço aqui. E outra quebra de linha. Papá. Vírgula. I. Certo? Maravilha. Uma coisa que eu estava esquecendo aqui também. Pode ser que dê erro no terminal, fiquem os caracteres estranhos, porque eu estou colocando cedilha e til. Para não corrermos o risco, já vou tirar aqui, iniciando repeticóis e iniciando a repeticó, tá? Só para, caso dê merda lá no terminal, não ficar com esses caracteres estranhos e depois ter que refatorar aqui. Eu vou tirar os caracteres. Ou seja, a gente está imprimindo uma mensagem bonitinha, tipo um menu. Vai vir lá uns três hífens, iniciando a repetição. O I começa com 0, então ele vai iniciar a repetição 0, né? Aí vai mostrar, iniciando a repetição 0. No lugar do porcentagem LD, ele vai apresentar o valor da variável I, que é 0, na primeira. Maravilha. Faltou o quê? Ponto e vírgula aqui. Pronto. Quando a gente avisa que ele vai iniciar a repetição, aí ele vai fazer alguma coisa. Esse alguma coisa vai ser a função que a gente vai criar aqui em cima, que eu não tinha criado, viu? Mas eu vou colocar o nome para ela aqui já. Essa função nós vamos chamar de imprime trabalho. Trabalho, parênteses, e nós vamos passar a variável I para ela. De novo, eu não criei a função ainda, eu vou criar ela aqui, ó, aqui, depois. Ou seja, para cada loop do for, ele vai imprimir essa mensagem de iniciando, ele vai chamar uma função e depois ele vai apresentar um outro printf, vai fechar, vai apresentar os hífens, repetição, sem o cedilha, porcentagem LD, que é a variável que a gente vai colocar, finalizada. Pronto. Sai das aspas, vírgula, I. Para que isso? Eu tive um professor que chamava de perfumaria. É só para dar aquele aspecto bonito para o negócio. Ele começa iniciando a repetição, ele chama o trabalho e ele mostra a mensagem falando que a repetição foi finalizada. Então aqui ele vai fazer, iniciando a repetição 0, chama a função 0 e ele imprime repetição 0 finalizada. Aí ele vem, incrementa o I++, vai fazer 1, fazer a mesma coisa, ele vai fazer para 0, para 1, para 2, para 3 e para o 4. Quando chegar no 5 ele vai sair fora. Feito todo este loop, deixa eu colocar aqui direitinho, feito todo este loop, veja que a chave na linha 26 finaliza o meu for, significa que tudo já foi feito no que eu queria fazer, de processamento. Esse for está meio que simulando os vários threads, só que como não tem ainda, virou monothread, né? Nós estamos fazendo monothread primeiro, eu estou simulando com vários fluxos dentro de um for só. Aí eu vou finalizar. Vou chamar o método get time of day, parênteses. Dentro do parênteses eu vou passar a posição de memória da struct end, que eu tinha criado start, e o end. O start a gente usou aqui, né, para começar, antes do for. E agora a gente vai usar o end para capturar o valor final. E eu vou passar null também aqui nesse parâmetro dele. Se você quiser saber o que o método faz, como não é uma disciplina de programação, não estou preocupando com isso. Você pode pesquisar na documentação
da biblioteca, da lib e do método para ver o que são os parâmetros bonitinhos aí, tá? Ok. Então eu peguei aqui, iniciei a contagem do tempo, fiz o processamento que a gente queria fazer e capturei também a finalização passando para a posição de memória da struct end. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora a gente vai calcular a diferença do final para o início. Eu vou usar a minha variável msec, que a gente tinha criado lá em cima, aqui, ó. Eu vou usar ela aqui, msec vai receber uma operação que eu vou colocar entre parênteses para forçar que ela seja feita primeiro. Nós vamos usar a estrutura end, ponto. Tem um campo lá, que é o campo tv_sec. Então, é o tempo da estrutura final, que é o end que a gente usou na linha 28, menos a estrutura start.tv_sec. Certo? Então, ou seja, o tempo da estrutura final, que a gente pegou aqui na linha 28, menos o tempo na estrutura start que a gente usou na linha 18. Justo? Então, eu vou fazer a subtração disso primeiro. Essa subtração vai ser feita dentro do parênteses e o resultado dela vai ser multiplicada por 1000. 1000, esqueci o zero. 1000, ok? 1000. Esse cálculo de multiplicação vai ser somado. Aí eu vou abrir outro parênteses aqui. End, ponto. Tem um outro campo lá que é o tv_usec menos start.tv_usec. A gente vai subtrair também esse tempo aqui, que é um outro tempo de uso da estrutura end, menos o tempo de uso da estrutura start. Só que esse não vai ser multiplicado, ele vai ser dividido por 1000. Opa! 1000. Nós estamos fazendo isso aí para calcular a diferença de milissegundos. E a gente vai apresentar isso no final. Ponto e vírgula no final aqui também. Pronto. Feito isso, nós vamos apresentar um printf, entre aspas, contra barra n, todas as repetições finalizaram. Ok, vou dar um contra barra n também aqui. E aí outro printf. Tempo total gasto na execução sequencial. Tempo total gasto na execução sequencial. Que vai ser 2 pontos. Vai ser, vamos colocar aqui, porcentagem LD, vocês vão entender por que LD. E aí eu vou mostrar uma mensagem. MS, vai aparecer um número. No lugar de porcentagem LD, vai aparecer um número de uma variável. Então vai aparecer lá um número MS, que é milissegundos. Ou, aí esse parênteses aqui, gente, está dentro das aspas. Então ele vai imprimir o caractere parênteses. Ou porcentagem.3f. Esse porcentagem.3f aqui, nós estamos formatando o número que vai aparecer nesse lugar para que ele tenha 3 casas decimais após a vírgula, tá? Segundos. Ou seja, então aqui, eu estou formatando uma string. Vai aparecer o seguinte, tempo total gasto na execução sequencial, 2 pontos. Vai aparecer um número no lugar de porcentagem LD, ou vai aparecer um número no lugar de porcentagem .3f. E aqui a gente está formatando com 3 casas decimais após a vírgula, segundos. Depois do parênteses, contra barra n, para dar a quebra de linha. E aí, depois das aspas, vírgula, mas ainda dentro dos parênteses finais, a gente tem que falar de onde virão os valores. O porcentagem LD tem que vir do msec. E, vírgula, de novo, o porcentagem .3f
a gente vai converter de milissegundo para segundos. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um msec dividido por 1000. 0.0. E por que eu estou... Beleza. Por que eu estou colocando 0.0 aqui? E, inclusive, faltou uma coisinha. O msec é um inteiro. É um long, na verdade. Só que um long é um inteiro. Então não vai ter número quebrado. E se não tiver número quebrado, não vai ter nada depois da casa. E se tiver alguma... E tempo é um número quebrado, né? Não dá para falar que ele é um número certinho assim, porque tem os segundos e tal. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um casting forçado aqui, double, para converter o msec forçadamente para double, que ele vai virar um ponto flutuante, né? Ele vai virar um número flutuante, só que double. O flutuante tem um range de valores. O double é o dobro ou um número maior de floats. Ele consegue armazenar mais números. Então a gente está convertendo o msec para double forçadamente e dividindo por 1000, que é um float aqui, por isso eu coloquei o 0.0. Então olha só, porcentagem LD vai ser substituído pela variável msec, que é um long, ok? E aqui o porcentagem .3f, que nós estamos falando que vai ser um double, formatado em .3, ele vai ser o número que vem desse cálculo aqui, convertendo o msec em double e dividindo por 1000 para encontrar os segundos. Por quê? Porque o valor msec ele estará em milissegundos. E aí, além dos milissegundos que a gente já tem aqui, eu quero convertê-lo para segundos. Aí eu estou dividindo por 1000. Tá bom? Ponto e vírgula no final. E, por fim, return 0. Cadê minha chave final aqui? Ó, lá embaixo. Terminei o meu programa? Ainda não. Eu terminei o fluxo principal dele. Tá faltando o quê? Tá faltando fazer a função imprime trabalho aqui, né? Que a gente não criou. Então, eu já vou até copiá-la lá. E a gente vai criar aqui a função de trabalho que a gente ficou de fazer. Só que aqui eu vou tirar o ponto e vírgula, né? Beleza. A minha função chama imprime trabalho. Ela vai receber como parâmetro um long também, que eu vou chamar esse long de ID. E ela vai ter chaves. Por que é um long ID? Porque o I é um long. Então, se eu estou passando um long como parâmetro, eu tenho que receber aqui um long como parâmetro. O que ele faz? Para cada chamada dessa função, o que ela vai fazer? 3 coisas. Printf vai imprimir uma mensagem. Ele vai imprimir assim, ó, porcentagem LD, 2 pontos. Então, ou seja, vai imprimir o número do ID. Olá, mundo, ponto. E aí ele vai mandar uma mensagem. Dormindo. Porque ele vai imprimir uma mensagem e depois vai falar que está dormindo. Vocês vão entender por que isso. E eu vou dar uma quebra de linha aqui. Depois das aspas, vírgula, e a gente vai passar o ID, ponto e vírgula. Esse ID, que é um long, que vai aparecer aqui, e ele está sendo recebido aqui no parâmetro. Quando a variável i no for 0, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. Quando o i no for 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1. Quando o i no for 2, aqui vai ser 2, aqui vai ser 2. E assim, sucessivamente, até que o for acabe. Ele imprime a mensagem, e aí nós vamos dar um método aqui, que é o método sleep. Pronto, 5 segundos. Ele vai pausar o programa por 5 segundos inteiros. Ou seja, o for chama a função imprime trabalho. Chamou. Quando chamar, ele vai imprimir. Olá, mundo. É como se um thread que nós estamos simulando, entre aspas aqui, ele acordasse e falasse, olá, mundo! Só que aí ele dorme por 5 segundos. Depois, ele vai apresentar um outro printf. Nesse printf, porcentagem LD, 2 pontos, para começar igual ao outro. Tchau, mundo.
Outra quebra de linha para ficar bonito também. Depois das aspas, vírgula, ID. Ponto e vírgula no final. Pronto. Esse é o programa. Essa é a função. Toda vez que o for chamar a função, ele vai imprimir Olá Mundo, como se estivesse, entre aspas, acordando o thread. O thread vai dormir por 5 segundos e depois o thread simulado dá uma mensagem. Tchau, mundo. Todos eles vão começar mostrando qual é o ID e vão terminar mostrando qual é o ID também. Certo? Se tudo tiver certo, vamos ver se vai estar mesmo. Ctrl A para copiar tudo, Ctrl C para copiar. Eu vou aqui no meu terminal, no meu compilador online, Ctrl V, linguagem C, estou fazendo linguagem C. Esse é o código do Mazieiro. Eu adaptei só para a gente fazer a estrutura de tempo, né, para cronometrar o tempo. Vamos dar certo, vamos ver. Tem um erro aqui na chamada do main. Pô, aí eu não falei que a função é void, né? Aí não tem como. O imprime trabalho é void, ou seja, ele não vai esperar retorno nenhum. Então, agora tudo bem, porque eu não dei return e ele estava esperando alguma coisa. Eu não falei se tinha que dar o return. Vamos ver se agora vai dar certo. Ó, agora tem um outro erro. Print. Eu escrevi print em algum lugar que era printf. Vamos ver aqui. Onde que tem print? Olha só. Cadê? Linha 21. Ah, é verdade. Aqui é printf. Muito bem, printf. Vamos agora ver se vai dar certo. Olha lá. Iniciando respostas. Vamos mostrar aqui. Vai demorar um pouco, viu? Tem que esperar mesmo. Aí ele mostra, iniciando 5 repetições, iniciando a repetição 0, olá mundo dormindo, olá mundo. Só que ficou bem colado, né? Podia dar uma quebra de linha maior para ficar mais bonito esse negócio. Repara só, ele fez para cada um deles. Iniciando a repetição 0, 0 olá mundo, dormindo, 0 tchau mundo. Repetição finalizada. Iniciando a repetição 1, 1 olá mundo, dormindo, 1 tchau mundo. E aí ele fez isso para todos eles. E reparem que funcionou. Se a gente colocar para executar de novo, ele vai mostrar na mesma ordem, 0, 1, 2, 3, 4. O 5 não vai porque o 5 não é menor que 5. E aí quando todas as repetições finalizaram, ele mostra que o tempo total gasto na execução foi 25 mil milissegundos, ou 25 segundos. E tá certo, né? Por quê? Cada chamada na função, deixa eu tirar aqui, e eu vou mostrar no meu bloco de notas lá. Cada chamada deixa eu corrigir aqui, inclusive, printf. Cadê? Aqui, ó. Cada chamada na função, a gente manda dormir por 5 segundos. Se ele faz 5 chamadas, e cada chamada dorme 5 segundos, 5 vezes 5, 25. Então, para executar este código na versão monothread, fazendo as 5 vezes a mesma função, ele gastou 25 segundos para terminar esse código. Interessante. Deixa eu só ver como é que eu posso melhorar essa saída aqui de forma que fique mais espaçado. Iniciando a repetição 0, olá, olá, tal, finalizada. Eu vou colocar uma quebra de linha extra na minha função. Aqui depois do tchau mundo eu vou colocar duas quebras de linha, contra barra N, contra barra N. E eu vou executar de novo o meu código aqui. A gente pode ver aí o resultado no final. Eu vou mandar executar e a gente vai acompanhando para ver se dá certo. Ah, ficou mais bonitinho agora. Só que ele começa com 0, ele vai para o 1, depois ele vai para o 2, depois ele vai para o 3. Ah, só que ficou uma coisa feia, né? Eu deveria ter colocado a quebra de linha na repetição 1 finalizada. Eu vou corrigir isso depois.
1, 2, 3, 4. De novo, gastou 25 milissegundos, que ou 25 segundos, que era o que a gente esperava mesmo. Tem que corrigir aqui para ficar mais bonito, onde repetição 2 finalizada. Então aqui eu tenho que corrigir, na verdade, eu vou tirar na linha 12, eu vou tirar as duas quebras de linhas. Aqui, ó, aqui que eu tenho que colocar a minha quebra de linha para ficar melhor. Aqui mesmo. Que eu não tinha colocado, né, inclusive. Esqueci de colocar. Beleza. Vamos executar mais uma vez e a gente vai reparar que vai sair na mesma ordem. 0, 1, 2, 3, 4. Ah, agora ficou bonito, ó. Iniciando a repetição 0, olá mundo, tchau mundo, repetição finalizada e todos eles espaçados bonitinhos. Vamos aguardar mais um tempo aí. Vamos ver se ele vai gastar mais ou menos 25 segundos. Tá quase acabando. E é isso mesmo, o resultado saiu do mesmo jeito, gastando ali 25 mil milissegundos ou 25 segundos. E todos na mesma ordem, do 0 ao 4. Maravilha, esse é o monothread. E esse foi o tempo que ele gastou. Agora, a gente vai para o multithread, né? Vamos ver como que a gente pode fazer esse código aí usando threads e ver se tem realmente algum ganho de tempo na execução do código, tá bom? Agora, a gente vai refatorar esse código aqui para que ele realmente funcione como multithread. Na verdade, assim, a gente vai refatorar, mas no caso de você que está nos acompanhando pelo YouTube, eu recomendo você criar uma cópia desse código, tá? Salva esse, cria uma cópia do arquivo e edita a cópia. Para você ter os dois, se você poder comparar os dois, para você rodar os dois depois e ver os tempos e tal, tá? Então eu vou refatorar, mas refatora o arquivo cópia, para você ter as duas opções à disposição aí para estudos. Aqui na biblioteca, na parte dos includes, a gente vai manter o stdio, a biblioteca primeira. A gente vai manter o stdlib, unistd, systime para pegar o tempo. A gente só vai adicionar aqui, #include, a biblioteca para trabalhar com o padrão POSIX de threads, que é o padrão pthread, que é a lib, perdão, pthread.h. pthread.h ou pthread.h. Ela que implementa a padronização POSIX para criação, manipulação de threads e de subprocesso, etc. Então a gente vai fazer essa mudança aí. Uma outra mudança, essa minha constante não vai ser num repetições mais, vai ser num threads, número de threads vai ser 5, né? Antes nós estávamos simulando 5 fluxos, mesmo que era um fluxo só. Aqui a gente vai então de fato ter 5 threads. E nós vamos precisar mudar também nessa função aqui, mas eu vou pular ela por enquanto. Vai ter que mexer, tá? Mas eu vou pular. Depois a gente volta e eu mostro por quê. A gente vai lá no nosso main. Aqui no main, int main fica, ok. Opa. Eu vou criar antes aqui das minhas variáveis. Eu vou precisar de um vetor de threads do tipo pthread para a gente poder manusear os fluxos, né, as threads. Então, o que vem lá da lib que a gente usou, eu vou escrever pthread_t, que é a estrutura de dados para armazenar os dados da thread. E aí eu vou criar um vetor chamado thread. Esse vetor vai ter um tamanho, e esse tamanho vai ser definido pelo num_threads. Se lá nós definimos que eram 5, então este é um vetor de 5 elementos. O vetor em C começa na posição 0, então tem um índice 0. 0, 1, 2, 3, 4.
Então, de 0 a 4, mais 5 elementos. Então, a gente adicionou... Eu vou deixar ele separado aí, só para a gente ver claramente que isso aí foi criado. Então, a gente criou o vetor thread, beleza. Nós vamos criar aqui um dado i, do tipo long também, e um dado status, que a gente vai precisar dele, e o msec para calcular a medida do tempo, igual a gente fez no código original. Então, os 3 como long. Além disso, nós vamos precisar do nosso struct timeval, start e end, que é início e fim. Ele se mantém. Ok? Então, a gente criou todas as nossas variáveis. Maravilha. Vou manter aqui printf, iniciando, só que aqui eu não vou colocar iniciando porcentagem de repetições, não. Vamos colocar iniciando a criação de porcentagem de threads. Agora é diferente, né? Vai ser assim. E ao invés de num repetições, é num underline threads. Isso. Então vai ter aquela mensagem inicial no código. Ok? Está iniciando os threads. Vou fazer aqui a marcação inicial do tempo, do jeito que a gente já tinha feito antes também, né? Não precisa mudar isso não. E esse for ele vai mudar um pouquinho. Só para não complicar, eu já vou apagar tudo que está aqui dentro. Vou deixar esse for assim. O for vai começar de 0. A gente sabe que vai ter que percorrer o vetor, e o vetor começa na posição 0. Ele vai incrementar de 1 em 1 com o i++ que tem aqui. E ele vai fazer sempre o critério enquanto o i for menor que, não é num repetições, é num underline threads, então menor que 5. O que ele vai fazer em cada um desses casos? Ele vai tentar criar as threads para nós. Só que, para criar, ele dá um retorno se deu tudo certo. Então, nós vamos colocar aqui status recebe. Tem uma função que está dentro lá da libpthread.h que nós incluímos, que é a função pthread underline create. Essa função ela vai retornar 0 caso dê tudo certo, e ela vai retornar 0 caso dê errado, e diferente de 0 caso tenha dado tudo certo, tá? E aí a gente vai armazenar isso dentro de status. Aí, quando a gente armazenar status, nós vamos verificar se deu tudo certinho aí na criação. Esse método pthread, ele recebe alguns parâmetros. Essa função pthread recebe alguns parâmetros. Primeiro, onde nós vamos armazenar os endereços iniciais das threads. E aí tem um negócio. Como ele está criando, a gente não tem ainda a thread criada, a gente não tem a estrutura criada, nós não temos todos os dados que compõem o thread, ou a thread. Então a gente não pode usar aqui o vetor direto, igual tipo assim, ó, thread na posição i. Na posição i porque o laço de repetição usa i como iterador. Eu não posso simplesmente usar isso, tá? Porque não tem um valor aí dentro ainda. Ele está criando. Como ele está criando, eu vou, antes do nome da variável, eu vou colocar o e-comercial. Porque aí eu não estou passando o valor de thread na posição i, eu estou passando o endereço do vetor thread na posição i. É como se fosse assim, ó, pthread, cria a thread para nós lá, e quando ela for criada, você vai colocar ela dentro desse primeiro endereço de memória aqui, dessa caixinha, que é a posição de memória que nós estamos passando com essa variável aqui, é comercial thread na posição i. Vírgula, primeiro parâmetro é esse. Segundo parâmetro, a gente vai colocar como null. O null é para indicar que a gente quer a criação das threads com todos os parâmetros padrões
de uma criação de thread do SO. Aí quem vai cuidar disso é o sistema operacional. O sistema operacional hoje ele vai implementar o padrão POSIX e ele já tem lá a quantidade de valores padrão para criação, né? Propriedade, ID, a forma de criação do ID, essas coisas todas. E como a gente não quer setar nada específico, a gente passa null aqui para que ele use os parâmetros default da criação via método POSIX, via padrão POSIX. Depois, nós vamos falar qual é a função qual o fluxo, né, qual a parte de código que cada thread vai executar. No caso, vai ser a mesma para cada uma delas. Só que vão ser independentes, então serão 5 vezes executadas. Nós vamos passar aquela função que nós criamos lá em cima. Vai mudar um pouquinho ali a estrutura, mas o nome vai ser o mesmo. Imprime trabalho. Eu vou chamar aqui, cadê? Aqui, ó. Imprime underline trabalho. Então, toda thread criada, ela vai executar o fluxo que está dentro dessa função imprime trabalho. Vírgula. E, por fim, eu vou também, presta bastante atenção nisso, eu vou criar aqui um void, asterisco, dentro dos parênteses e, fora do parênteses e, ponto e vírgula. O que eu estou fazendo aqui? Primeiro, antes da letra I, eu estou fazendo aqui um casting forçado. Por quê? Este I que está dentro do for é o I que nós criamos na linha 21 e é o long. Mas, por padrão, o método pthread underline create, padrão POSIX, ele tem que funcionar para qualquer tipo de parâmetro passado. Então, como ele não sabe exatamente o que você sempre vai pedir, ele te pede, aí é padronização POSIX, ele te pede para que você passe um ponteiro genérico qualquer para o parâmetro do método. Então aqui, ao invés de nós passarmos apenas I, que é um long, nós estamos passando void asterisco, nós estamos passando um ponteiro genérico qualquer. Nós estamos convertendo o long para um ponteiro genérico, ponteiro vazio, aponta para o nada, e nós vamos passar esse ponteiro vazio para a função imprime trabalho aqui que nós especificamos. Toda thread que for criada, ela vai chamar esse fluxo imprime trabalho e ela vai passar esse parâmetro convertido para um ponteiro genérico. E aí nós vamos ter que mudar na função lá, igual eu falei que ia ter que mexer, tá? Ok. Mas assim, depois vocês vão ver lá que já vai mexer. Por via das dúvidas, nós vamos colocar um if aqui status dentro do parênteses e esse status aqui está verificando se deu tudo certo ou se deu errado. Se o status for falso, qualquer coisa que dê falso, significa que deu errado a criação da thread. Aí a gente vai dar um erro, vamos dar uma mensagem de erro, pthread underline create, que é uma mensagem de erro aqui, e vamos sair do programa com o -1. -1 é só para indicar que saiu com erro, tá bom? Pronto. Caso status seja falso, ele vai entrar no if, vai apresentar uma mensagem de erro na tela e vai terminar o programa, não fazer mais nada. Se não, ele vai simplesmente passar isso aqui e continuar o laço de repetição. Aí ele vai fazer isso para 0, depois para 1, depois para 2, para 3, para 4. Ele vai criar 5 threads dentro do meu fluxo original. As 5 threads vão chamar a função imprime trabalho, as 5 threads vão passar um ponteiro vazio aqui. Só que como o i muda, então vai passar 0, 1, 2, 3, 4. E cada uma delas, cada thread vai ser armazenada no vetor thread, na posição específica, 0, 1, 2, 3, 4 de cada uma delas, sendo que nós estamos não passando o valor do vetor na posição i, mas o endereço de memória onde começa aquela posição do vetor. Então, thread na posição 0, a gente passa o endereço, cria thread 0. Thread na posição 1, a gente passa o endereço, cria thread 0. Thread na posição 2, passa o endereço, cria a thread 2, e por aí vai até acabar o for.
Esse é um refatoramento que nós estamos fazendo. Beleza. Agora, vamos precisar aqui, depois desse for, ó, esse aqui é o primeiro for. Depois dele, antes da parte de criação, de verificação do tempo aqui, nós vamos criar outro for, outra repetição, com os mesmos parâmetros daquele outro, i igual a 0, i menor que num underline threads, i mais. Isso daqui é porque nós vamos precisar esperar pelas threads terminarem antes de continuar a execução do fluxo original, que é esse main. Então, o que nós vamos fazer aqui dentro desse for? Nós vamos usar um outro método que chama pthread, underline join, e para cada um deles nós vamos passar o vetor thread na posição i especificada, vírgula null, que é todos os valores default. O que nós estamos fazendo disso aqui? A gente está juntando o término de todas as threads para que todas elas terminem antes de continuarmos com o fluxo original, que é o fluxo da função main que nós estamos criando aqui na linha 17. Tá? Então isso aqui, basicamente, esse laço de repetição da linha 37, é basicamente para que a gente espere todas terminarem antes de prosseguir. Tá? E aí, essa função pthread join, ela faz com que a thread principal tenha que esperar pelo término das threads. No caso, quando fala thread na posição 0, vai falar que o fluxo original, a thread original, tem que esperar a thread 0. E quando for thread na posição 1, a thread original tem que ficar esperando o fim da thread na posição 1. E assim vai sucessivamente até a posição número 4. Finalizado isso aqui, significa que todas as threads acabaram. Podemos seguir. Aí, vamos pegar o tempo armazenado, que foi os dois laços de repetição, né? Entre o getTimeOfDay inicial e o getTimeOfDay final, foram feitos dois laços de repetição. Vai pegar o tempo finalizado disso. Vamos calcular os milissegundos aqui do mesmo jeito que nós havíamos calculado antes, não precisa mexer em nada. Estamos só subtraindo, multiplicando, dividindo para encontrar o valor. E esse printf último, nós vamos mudar aqui, ó, todas as repetições não. Todas as threads finalizaram, ok? Vai mostrar a mensagem, todas finalizaram. E aí o tempo total gasto na execução não é sequencial mais. Na execução concorrente, que agora são vários threads, tem concorrência. Tempo total gasto na execução concorrente. Ele vai mostrar porcentagem LD, que é o long, que é o valor que a gente tem no MSEC, igual antes, ou porcentagem .3f, que é o nosso cálculo aqui, que é o milissegundo, que é o milissegundo convertido para segundos também. Lembrando que nós fizemos aqui um casting forçado para double. E aí, o return 0 para encerrar o fluxo original do código, que é o fluxo da função main. Ficou faltando o que aqui? Ficou faltando... Está fechado aqui certinho, deixa eu ver, beleza. Ficou faltando a gente mexer na função imprime trabalho, né? Porque ela vai ter que ser alterada para o padrão dos threads. Primeira alteração que nós vamos ter que fazer aqui. Void asterisco imprime trabalho. Lembrando que o asterisco é colado na palavra imprime trabalho aqui, né? Aqui. Ela não vai retornar nada, e é um retorno de ponteiro vazio lá, um ponteiro genérico. E outra coisa que nós vamos ter que mexer. Aqui não é long, nós estamos passando um ponteiro genérico lá na criação. Então aqui tem que ser um void asterisco thread. Eu vou tirar esse nome ID só, eu vou escrever thread ID. Thread ID. Tá? Porque ID seria do jeito que estava antes.
Agora é o ID de cada thread. Então o i, a variável i do for, ele funciona como se fosse o ID de cada thread. Eu passo ele como um ponteiro vazio, vazio não, ponteiro genérico, e eu estou recebendo ele aqui como um ponteiro genérico. Pronto. Ah, Felipe, mas o ponteiro genérico padrão do método pthreadCreate do padrão POSIX. Feito isso, vai imprimir, mesma coisa, porcentagem LD aqui. Aí você vai falar assim, ah, mas não é um long, calma. Olá mundo, aí ele vai dormir de novo. O que acontece? Esse ID aqui, ele não é um long mais, né? Ele é um ponteiro genérico. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um recasting. Ou recast, acho que fica bem estranho. Eu vou voltar o caching para ele. Eu vou converter de volta para long. Tá? Eu vou fazer ele voltar para long. Só que não chama ID mais, né? Ele chama thread ID. Então é thread ID. Ou seja, nós convertemos ele para passá-lo na função, recebemos um ponteiro genérico e agora a gente vai devolver ele para ser um long de novo. Certo? Então ele vai mostrar lá 0, quando começar, né? 0, olá mundo dormindo, e aí ele vai, no lugar de porcentagem LD, ele vai imprimir o valor de thread ID convertido em long. Ele vai dormir por 5 segundos também, não tem problema. E nós vamos imprimir de novo a mesma coisa, porcentagem LD, tchau mundo, só que ao invés de ser ID, nós vamos converter para long novamente, e aqui chama-se thread ID. Perfeito. E aí, só que tem um pequeno detalhe nesse caso. Isso aqui, como é uma thread, essa função ela vai ser executada dentro de uma thread, a gente precisa encerrar a thread. Aqui, quando a gente dá o return 0 aqui, nós estamos encerrando a thread original, que é a função int_main, que é o programa como um todo. Mas como essa função ela vai ser executada por uma thread totalmente independente, ela não está vinculada ao main necessariamente, e como nós temos aqui um laço de repetição que nos força a ficar travado, esperando o fim de todas as threads, eu preciso, dentro da função, encerrar a thread. E para isso existe a função pthread_exit. E a gente passa null, que é o padrão lá para ele, tipo, usa aí todos os parâmetros, todas as funções, todas as informações default para encerrar a thread. Tá? Então, a thread vai ser criada, vai chamar essa função, vai receber esse ponteiro genérico aqui, vai imprimir a mensagem, dormir por 5 segundos, imprimir a mensagem, diz tchau e encerrar a thread. Para todas elas. A thread na posição 0, na posição 1, na posição 2, na posição 3, na posição 4. Bom, acho que nós refatoramos tudo aqui. Ctrl A, Ctrl C. Vamos lá no meu compilador. Vamos ver se vai dar certo. Acho que eu não esqueci nenhum ponto e vírgula dessa vez. Ok, aparentemente tudo deu certo. E vamos tentar compilar aqui. Deu certo. Vamos observar a saída do resultado. Primeira coisa, repare, iniciando a criação de 5 threads. Ele já mostra 0, 1, 2, 3, 4. Está criando, né? Aí, para cada uma que ela criou, ele mostra, olá, mundo dormindo, olá, mundo dormindo, olá, mundo dormindo, olá, mundo dormindo, olá, mundo dormindo. Por que não mostra olá, mundo, tchau, olá, mundo, tchau, olá, mundo, tchau? Pelo seguinte, na hora que a gente está criando com o pthread create,
ele cria passando qual é a função. E aí ele já cria as threads e elas já executam o primeiro printf, que é o olá mundo. Só que aí todos os threads são colocados para dormir. Então ele vai criando, imprimindo e dorme. Aí, depois que passa os 5 segundos para cada uma delas, todas elas já voltam do sono delas, né? Do travamento de 5 segundos. E elas vão mostrando tchau, 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 tchau. No final de tudo, mostra todas as mensagens. Quando vem aqui, ó, falando, todas as threads finalizaram. Tempo total gasto na execução concorrente, 5 milissegundos, ou 5 segundos. Veja só que interessante. Para fazer a mesma coisa de forma sequencial, foram gastos 25 segundos. Porque era o primeiro ciclo 5, depois mais 5, 10, depois mais 5, 15, depois mais 5, 20, depois mais 5, 25. Como aqui cada thread faz as suas coisas independentes, eles entram em concorrência e eles são alocados para a CPU pelo sistema operacional, é 5, 5, 5, 5, 5, e o fluxo original ele tem que esperar 5 segundos para todas elas. Não é 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. O 5 vale para todas ao mesmo tempo, porque todas elas estão concorrendo entre si, estão executando, algumas às vezes em paralelo, por causa dos núcleos do processador. Inclusive, coincidentemente aqui, ele saiu na posição 0, 1, 2, 3, 4, mas nem sempre vai acontecer isso. Se nós rodarmos novamente esse código, há a chance dele mudar a ordem. Olha lá, mudou. 1, 0, 2, 3, 4. E aí ele encerrou 0, 1, 3, 2, 4. A ordem de impressão inicial é diferente da ordem de impressão final, que é totalmente diferente da ordem de criação da primeira vez que eu compilei. Ele imprimiu nas ordens, para começo, ele imprimiu na ordem 1, 0, 2, 3, 4. Depois, para sair, ele imprimiu na ordem 0, 1, 3, 2, 4. Mas, Felipe, por que teve diferença? De novo, por causa da concorrência. Vamos pegar lá nos vídeos que a gente viu de concorrência, disso que tem em sistemas operacionais. No momento que nós criamos os threads, cada um deles é independente. Cada um deles é escolhido para ser executado pelo sistema operacional de forma independente um do outro. Então a ordem vai mudar de acordo com o seu sistema operacional. Tá? Se eu executar de novo, há a chance dele mudar de novo. Dessa vez saiu na ordem bonitinha, 0, 1, 2, 3, 4. Beleza, acontece. Mas na hora de imprimir a saída, ele já foi em outra ordem. 1, 0, 2, 3, 4. E isso vai ficar variando. Só que assim, como são números pequenos, né, só 5 threads, pode ser que ele se repita com frequência. Se fossem muito mais threads, a ordem iria variar muito mais. Só que, de novo, ao invés de eu ter um processo só disputando os recursos do computador, dentro do thread original, do fluxo original, que é a função main aqui, ó, deixa eu diminuir um pouco, dentro da função main que vocês estão vendo na tela, na linha 18, ao invés de eu ter, além desse, eu tenho 5 threads disputando. Então, toda a função que está dentro da linha 10 até a linha 15, ela está sendo executada 5 vezes, só que em threads separadas, disputando recursos de forma separada. Toda vez que a gente dá um sleep aqui 5 segundos na linha 12, que está mostrando aí para vocês na tela, eu não tenho que somar 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 para dar 25 no total. Basta que ele espere essa thread acabar, que gasta 5, essa tem que acabar mais 5, essa tem que acabar mais 5, essa tem que acabar mais 5 e essa tem que acabar mais 5. Por fim, no final, ele só gasta 5 segundos num código multithread, tá? Porque eles são concorrentes. Uma thread, a thread 0, por exemplo, ela não espera, aliás, ao contrário. A thread 1, ela não espera a thread 0 acabar para ela executar. A thread 2, ela não espera a 1 acabar para ela executar. Elas executam todas separadamente. Então, às vezes, a thread 0 não acabou, mas a 1 já pode ser executada. Tá? Por isso que gasta só 5 segundos. E aí você vê a diferença, né? Nós economizamos aí 5 vezes
o tempo de execução de um código comparado com o monothread. E isso porque é um exemplo pedagógico, preparado, simples pra caramba, e nós tivemos um ganho de 5 vezes o tempo para criação de thread e execução de uma função besta. Imagina isso num programa real. Quanto de tempo você não tem de economia, de desempenho, de velocidade, de tudo, quando você usa código multithread, né? Eu não sei se clareou o conceito para vocês, espero que sim, tá? E bom também que você você viu aí um pouco de criação de threads com linguagem C, com padrão POSIX. E ele também acabou vendo outras coisas aí de estrutura de dados e de ponteiros também. Vou ficando por aqui. Valeu!